Esse é um assunto que nós começamos aí a falar sobre o Espírito Santo em mim. Bota aí a tela para mim, Jairo. E o que acontece? Para eu falar do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, como eu comentei, se você não esteve aqui quinta-feira passada, já vou logo mandando. Entra lá no site do Exerça Sua Fé e assiste, para você pegar a partir de hoje. Eu vou fazer uma breve revisão, mas a gente vai tocar. Mas então, para falar da ação do Espírito Santo, nós temos que compreender um pouquinho a nossa natureza. O Espírito Santo está em mim. Pastor, onde é que ele está? Está na minha unha. Opa, mas não está em mim? Como é que é esse negócio? Aqui dentro está no meu estômago. E tal. Então, eu tenho que compreender um pouquinho a nossa natureza. Eu falei aqui que o homem ele tem grande capacidade de realização, mas quando se trata de compreender o seu interior e as coisas que acontecem dentro, ele não tem muita habilidade, ele não sabe. Parece que é um lugar meio vazio de entendimento. Até porque eu falei aqui para vocês que o homem ele tem uma definição de si mesmo meio incompleta, porque ele não é só um ser biopsicossocial, e eu falei isso para vocês. Eu vou continuar. Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 nós conhecemos, anote aí, traga um caderno, traga uma anotação, não deixe de ler durante a semana. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, aleluia, nova criação ou nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Em algumas traduções está assim, todas as coisas, aleluia. Então quer dizer que eu sou uma nova criação. Como é que é isso, pastor? Mas eu vou para frente do espelho, eu continuo sendo a mesma pessoa e tal, essa cor de olho, esse meu jeito e tal. Então, nós fomos transformados no nosso espírito. Então vá comigo então a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, 23, o apóstolo Paulo, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, repita comigo, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu comentei sobre isso, gente. E na verdade, quem prova que o ser humano ele é aquilo que Deus diz que é só a palavra. Não tem como eu enxergar que eu sou um ser espiritual, possuo uma alma e habito num corpo. Porque as pessoas não vão entender, a ciência não tem como provar isso. Mas você e eu somos um ser espiritual, possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. Então está escrito na própria palavra, espírito, alma e corpo. É interessante que existem outras passagens, eu poderia ler contigo muitas coisas, mas, por exemplo, Jesus estava na cruz no seu momento de agonia, e no momento então que ele diz, está tudo consumado, ele diz assim, Pai, em tuas mãos entrego a minha alma. Não, se você for dar uma lida lá, você vai ver que está escrito, eu entrego o meu espírito. Ele entregou ele. Você é um ser espiritual. Eu possuo uma alma e habito num corpo. Isso aqui é a carcaça. Uma outra passagem, por exemplo, em Atos, se não me engano, Atos capítulo 7 ou 6, lá falando sobre Estevão, ele estava sendo apedrejado, e ele olha para Jesus, e ele, Senhor, olha só, perdoa essa turma, porque não sabe o que fazem, e ele fala assim, ó, em tuas mãos entrego o meu espírito. Diga aleluia. Entende? Está por toda a palavra isso. Então isso é importante mais, que nós conversamos aqui, e eu havia dito isso, ó, se você não anotou, anote agora. O homem é um ser espiritual, ele possui uma alma e habita num corpo. O meu espírito possui uma alma e habita num corpo. E nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, estou fazendo essa breve revisão, no verso 7, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre ele, nas suas narinas, fôlego de vida. E o homem então passou a ser alma vivente, ou criatura vivente, um ser vivente. Em outras traduções, um outro ser falante, assim como Deus, aleluia. E nós fomos criados nessa mesma classe. Deus é espírito, anote aí, João capítulo 4, verso 24, está dizendo Deus é espírito. Nós fomos criados da mesma classe. Deus disse lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança de espírito, de caráter, de personalidade. Diga aleluia. Isso é maravilhoso, gente. Então eu comentei aqui com vocês a respeito disso, que Deus soprou Ele mesmo no homem. E o homem então passou a ser um ser vivente.
soprou a vida dele no homem. Então o espírito do homem foi criado e a natureza de Deus ficou, aleluia. Esse é o padrão, é a originalidade. O que é mais tremendo, que eu e você vivemos nessa época pós-Jesus, a cruz do Calvário, onde Jesus volta a restaurar o padrão da originalidade. É óbvio que a dimensão de Adão e Eva antes do pecado, antes de caírem, era uma dimensão tremenda. Nós vivemos nesse mundo decaído, há muitas influências sobre nós temos uma carne, e nós temos que, e o espírito milita contra a carne e tal, mas nós voltamos a ter a natureza de Deus. Efésios, anote aí, capítulo 2, verso 1, diz lá, ele, o Senhor, nos deu vida. Essa palavra no grego é zoe, bonito, né? Zoe. Zoe é vida de Deus, natureza de Deus. Então a obra de Jesus é essa, restaurar a natureza de Deus em nós. Por isso que quando você é nova criatura, coisas novas acontecem, e uma delas maravilhosa é que você tem um selo da pessoa do Espírito Santo na tua vida. Se você não tivesse a natureza de Deus, o Espírito Santo não moraria em você. Que alguém diga glória. Isso é para você dar pulos de alegria. Porque se o Espírito Santo está em você, é sinal de que você pertence a Deus. Não tem mais nada a ver com as trevas. Eu comentei sobre isso na última quinta-feira. Então, anote essa frase se você não anotou, nós falamos sobre isso. O espírito humano ele foi criado da natureza de Deus. Um ser espiritual. E ele passou a existir justamente com a presença de Deus dentro. Tá certo? Lembra que eu mostrei aqui o exemplo justamente da luva, eu trouxe ela de novo, eu falei sobre a bola, né? E lembra aquela pergunta que eu tinha feito, o que é que dá à bola a forma de bola? O ar. O ar dá a forma de bola. Aí eu fiz a outra pergunta interessante, o que é que dá ao homem a forma de homem? O espírito. É porque o som espiritual é que você está vendo a movimentação desse corpo. Aliás, preste atenção, o corpo foi criado por causa do Espírito, que sou eu e você. Alguém está pegando o que eu estou falando? Da mesma maneira, eu tenho uma luva, a razão da luva existir é porque existe uma mão. Porque se não houvesse uma mão, não existia luva. Então, se a luva ela tem esse propósito de encaixar na mão e completar o que precisa ser completado, como uma capa, como um invólucro, como uma proteção, se eu tiro a minha mão daqui, ela não tem propósito. Para que ela foi criada? Só para a gente olhar, que bonitinho, vamos pendurar lá em casa. Está bonito, né, rapaz? Eu vou pendurar lá em cima. Olha aí, que maravilha. Não, isso aqui não é para pendurar, nem para ficar no chão. Isso é para ser usado. Entende? O que acontece? O corpo foi criado para o espírito humano. Deus criou esse corpo para que nós vivêssemos nesse mundo, nessa condição física. Está dando para pegar? Mas aquilo que nós mais olhamos é o nosso corpo, mas o nosso corpo não representa quem nós somos. O que eu sou, pastor? O que eu sou? Um ser espiritual, diga aleluia. Possuo uma alma e habito num corpo. Lembra que eu li aqui com vocês Lucas capítulo 16? Ok? Está aqui. Beleza, no momento em que eu saio desse corpo, o corpo está lá estendido no chão, mas não significa que eu não deixe de existir. Porque lembra que eu comentei algo, eu vou reforçar isso aí, guarde isso. Uma vez que você é criado, você foi criado para a eternidade. Nós vamos só passar dessa dimensão, vai lá ficar o meu corpo estendido no chão, mas eu vou continuar. Pastor, eu vou continuar como uma alma penada, ou assim como uma nuvem, alguma coisa assim, um bicho estranho? Claro que não. Nós vemos aqui em Lucas capítulo 16, que nós saímos da dimensão do nosso corpo, mas eu continuo tendo mão, eu continuo enxergando, eu continuo falando, lembrando, exatamente como você se vê no espelho. Pastor, mas isso está na palavra? Tá, vai lá ler, Lucas capítulo 16. Fala de Lázaro, que morreu, e fala do rico, e deles trocarem olhares, e de pedir, olha, refresca aqui a língua, quer dizer que então fora do corpo, mas pastor, eu vim enterrar o cara, enterrou tudo, está lá as mãozinhas dele, a língua, o olho, não sobrou nada. O que ele tem depois? Ele tem exatamente aquilo, porque é exatamente o corpo, ele foi feito para o espírito, é a capa igualzinha
Está dando para pegar? Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Eu estou falando que nós temos que entender quem nós somos. Se nós entendemos, nós vamos entender a ação do Espírito Santo na nossa vida. Você vai entender onde o Espírito Santo habita. E você vai entender o relacionamento que ele tem com o homem. Eu não me relaciono com Deus no corpo, gente. Meu corpo, ele não foi desenhado para se relacionar com Deus, nem pode, porque a única coisa que o corpo tem é um contato com esse mundo físico, através dos 5 sentidos. Vejo, eu ouço, é gostoso e tal. É só essa dimensão que traz um entendimento dentro do meu cérebro sobre o contato desse mundo físico. Eu não entro em contato com o meu corpo, com Deus, mas nós temos um relacionamento, eu e você, com Deus em espírito. Por isso, aquele que é nova criatura é que pode viver com Deus e andar com Deus. Quem não é nova criatura não pode se relacionar com Deus, porque está afastado, está sem a natureza de Deus. Qual é a diferença da minha pessoa para as pessoas que estão lá fora que não receberam a Jesus? É porque elas não têm a natureza de Deus ainda. Mas Jesus já pagou o preço para que elas possam recebê-lo, aleluia, e receber a natureza nova. E aí sim, então nós vamos poder caminhar com Deus, nós vamos poder ter comunhão com Deus. Ninguém, escreve isso no teu caderno, tem comunhão com Deus se não for nova criatura. Pastor, eu posso ter uma comunhão religiosa? Posso, eu posso ir à igreja, eu posso cantar os hinos, eu posso ter uma Bíblia, mas enquanto eu não for nova criatura, eu não posso ter um relacionamento com Deus. Está dando para pegar? Quando a gente leu lá que nós somos novas criaturas, e aquele que está em Cristo Jesus é nova criação, nós fomos recriados em espírito, gente. O nosso espírito estava escrito lá, estava morto, separado da natureza de Deus. É isso que eu vou falar hoje. Então Jesus trouxe de volta a natureza de Deus para o nosso espírito. Diga aleluia, você não está animado com isso não? Não, pastor, eu estou prestando atenção, vai falando, vai falando. É por isso que nós podemos andar com Deus. O Espírito Santo está em nós, temos a natureza dele. Agora sim podemos ouvir a sua voz. Deu para pegar? Então, escreve aí. Quando a vida, está um pouquinho menor, mas é legal. Quando a vida de Deus gerou o espírito humano, automaticamente a alma, e aqui a alma, gente, é toda essa faculdade do carro-chefe da sua mentalidade, da sua mente, das emoções, da vontade. Automaticamente ela passou a ser a expressão do meu espírito, usando o meu corpo. O que eu estou fazendo aqui? O Elinho, ser espiritual, estou usando a minha alma e o meu corpo como expressão. Pastor, mas isso aí, a interação é demais, né? Entre o espírito, a alma e corpo. Claro. Mas somente a palavra de Deus, ela pode separar as três. Está escrito lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Então veja que coisa maravilhosa sobre isso, gente. Então vamos lá, vai pegando isso no teu. Eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma, porque é através da alma que eu me expresso, um ser espiritual, e eu uso esse corpo, uso essa língua, o ar entra e faz esse vocabulário todo que a gente entende. É maravilhoso, né, o ser humano? Então o homem, ele se tornou um ser vivo, interessante, consciente de si mesmo. E essa consciência de quem nós somos, ela permanecerá pela eternidade. Não pense que quando você morre, você vai ficar apagado, você vai ser extinto ou qualquer outra coisa, que isso aí são conceitos do mundo ou de qualquer outro lugar, menos da Bíblia. A partir do momento que eu deito, está lá o corpo estendido no chão, eu saio como eu sou, na dimensão do Espírito. Igualzinho como está ali, com entendimento, falando, ouvindo. Não, pastor, eu pensei que a gente fosse exterminado. Não tem esse negócio não. Uma vez que o ser humano nasce sobre a face da terra, ele é criado por Deus, ouça bem, ele vive para a eternidade. Ou ele vai viver para a eternidade com Deus, porque recebeu a nova criação de Jesus Cristo, ou ele vai viver a eternidade, como diz a palavra, no inferno, separado de Deus, para sempre. Isso não é historinha de Hollywood.
Isso é Bíblia, é a palavra, é a verdade. Por isso Jesus conta uma história que não é parábola, ele dá nome próprio à pessoa, Lázaro. Lê em casa, Lázaro. Se você quiser aprender um pouquinho mais disso, tem uma série de mensagens lá no Exerça a Sua Fé, a caminho do céu, para você compreender essa questão dessa dimensão nossa. E olha, eu vou te falar, nós estamos aqui sobre a face da terra, é aqui que nós decidimos se nós vamos para a eternidade com Deus ou não. É aqui, você decidiu, recebeu Jesus, diga aleluia. Teu coração se abriu, abracei, eu criei na obra de Jesus na cruz do Calvário. Gente, essa é a missão da igreja, ajudar as pessoas, porque Jesus já pagou o preço. É ajudar as pessoas a sair desse mundo, a sair das trevas. Nós recebemos isso por herança, por causa de Adão. Éramos filhos do diabo, como disse Jesus, agora somos filhos do Deus Altíssimo. Por natureza. Essa expressão que as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é do inferno. Isso não é bíblico. Não está de acordo com o pensamento de Deus. É por isso que as pessoas relaxam, porque elas acham, se elas forem boazinhas, elas vão chegar lá. Não é questão de ser bonzinho, é uma questão de justiça e é de Deus. O homem, ele pecou, ele perdeu a natureza. Deus o amou e entregou o filho dele por mim e por você. A justiça é toda dele. Pastor, o que eu faço? Mas eu era um miserento, pecador, perdi a natureza, recebi isso no mané do Adão. E Deus te amou, Elinho. Ele te amou. Então como é que eu faço, pastor? Porque eu me sinto assim, não tem nada de sentir, não é o que eu faço ou deixo de fazer, é o que Jesus fez por amor a mim e a você. Então eu recebo por fé. Tem que ler essa passagem comigo. Há muitas pessoas nos assistindo na internet, tem que ler. João capítulo 1. João capítulo 1, aleluia! Essa é a grande vitória. A partir daí nós estamos aprendendo a andar em vitória. Então João capítulo 1, verso 12, mas a todos, não fica ninguém de fora, hein? Agora é o seguinte, quem regula isso é o coração do homem. O homem pode ouvir essa mensagem, ele pode ouvir a mensagem sobre Jesus, o Rei da Glória, e dizer, eu não quero isso não. Não, estou bem aqui, estou bem assado. O problema é dele. Ele que decide. Mas olha como está escrito, a todos quanto o receberam, a Jesus, Deus deu o poder de serem feitos, de serem transformados. Olhem para cá, gente. Não foi uma questão assim de Deus dizer, tá bom, Alinho, tá bom, fica aqui pertinho de mim, tá bom? Fica aqui pertinho de mim, nada disso. Ele não quebrou meu galho, não. Eu e você, nós fomos transformados, novas criaturas. A natureza de Deus voltou e habita em mim. Aleluia! Deu-lhes o poder de serem feitos, transformados, em quê? Em filhos de Deus, a saber, aqueles que frequentam a igreja, assistem os programas na televisão. Aqueles que creem. Aleluia. Pastor, mas a igreja é muito bom. As músicas bacanas. Rapaz. E tem de gente indo à igreja tentando resolver os seus problemas. Tem que entregar a sua vida ao Senhor. Faz o primeiro passo e o resto tudo vai acontecer. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Deus, Deus agora então, Ele tem a responsabilidade, porque Ele já tem um plano de cuidar de nós. Está aí, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus Altíssimo, a saber, aos que creem, aos que recebem. Então, escreve aí, gente, o Espírito, ele precisa da alma para se expressar e ele usa o corpo. É só isso, essa é a ligação legal. Eu sou um ser espiritual que para me expressar preciso da alma, das faculdades da alma, do intelecto, da razão, do pensamento, das emoções, dos sentimentos. E eu faço isso através de um corpo. Guarda isso, eu estou batendo nessa tecla para você aprender. Porque se você aprender isso, você vai entender como é que
como é que é essa história de nós caminharmos e andarmos com Deus. Como é que Deus trabalha através do Espírito Santo na nossa vida. É óbvio que o nosso corpo ele tem um papel fundamental. E muitas vezes pode acontecer algum processo no corpo humano que impeça de nós expressarmos. Vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que a coluna vertebral, a medula, ela seccione. E por mais que eu seja um ser espiritual querendo me movimentar, eu não posso, porque algo no físico danificou para que eu não me expressasse. Alguém está pegando? Preste bem atenção nisso que eu estou te falando, que há determinadas situações, muitas vezes malignas do inferno, de determinadas patologias, e a pessoa fica só com os olhinhos assim, ela não consegue nem se... Ela está ali dentro, mas ela está presa a um corpo com um problema, ou com uma doença. Por exemplo, deixa eu te falar algo interessante, por isso é que a gente não deve perder oportunidades. Eu me lembro de um testemunho, há muitos anos, eu conto isso na escola bíblica. Há muitos anos atrás, um corredor de Fórmula 1 chamado Niki Lauda, alguém se lembra desse Niki Lauda? Ele corria na Alemanha, e o carro dele bateu no guarda-reio e ele pegou fogo, e demoraram a chegar. E quando chegou, o cara tinha sido lambido pelo fogo. E ele foi para o hospital. Eu lembro que eu tinha lido aquela reportagem, e o pessoal falou, olha, não tem mais jeito, esse cara vai morrer. E os médicos ali do lado, conversando sobre isso, que ele vai morrer, que ele vai morrer, que ele vai morrer. E mandou chamar a família e pediu que a família também chamasse alguém para dar a suprema, não, a extrema unção, né? Não é suprema unção, mas uma unção suprema, sei lá, alguma coisa assim. E ele o tempo todo lá dentro, eu quero viver, eu vou viver, não vou não. E ele lá dentro, sem nenhuma reação do lado de fora, ouvindo tudo que está do lado de fora, negando tudo aquilo que, calma, já querem me matar, calma. E ele saiu daquela situação, gente. Pela misericórdia de Deus, eu não sei, mas ele saiu daquela situação. Então, muitas vezes nós encontramos uma pessoa em coma ou numa situação assim. Olha só, vou te falar, se você tiver que falar do amor de Deus, pode falar, com maior calma, conta o plano todo da salvação, não fique esperando que ele vai fazer um piscar e fazer assim para você, ok? Mas pode contar o plano todinho, que lá dentro a pessoa pode receber. E pode ser a última van para ela chegar no céu, amém, queridos? Então, não pense que está lá o corpo todo largadão, a pessoa está em coma, ela não está respondendo, não está vendo, não cai nessa não. Deixa eu dar um exemplo aqui legal para você entender, isso aqui me ajudou. Então, estou te falando, isso é a escola Atos 2 aqui. Escreve aí, o espírito humano é eletricidade. Eu vou te perguntar, você vê a eletricidade? Mas você vê o efeito dela. Segura em 2 fiozinhos desencapados. É uma maravilha, né, gente? Bonitinho, tá ali, tá. Que belezinho. Já sentiu o efeito da criança, não já? Não, mas não estou vendo. Que é eletricidade? Que eletricidade? Por isso que o homem ele não pode concluir ele mesmo se ele não prova cientificamente. Então, dizer para o homem que ele é um ser espiritual, não, claro que não, eu sou um homem biopsicossocial, rapaz. Então, a eletricidade você não vê, mas você vê o efeito dela. E o que é interessante é que a eletricidade é a razão da lâmpada. Então, olha só que interessante. Esse exemplo é legal. O espírito humano é como se fosse a eletricidade. A alma é a luz gerada pela eletricidade. Ok? Então, a minha alma expressa o meu espírito. Com alegria, com a tristeza, ou sei lá, com o que for. Mas é a minha alma que expressa o meu espírito. Então, a luz é gerada pela eletricidade. É a alma. E, óbvio, o corpo é o filamento onde a luz se manifesta. Exemplo simples, mas é isso aí mesmo. Ora, se não existe eletricidade, não há razão da lâmpada. Se não existe eletricidade, não há expressão. Então a razão do corpo e da alma é justamente porque há um ser espiritual. Tanto é verdade que quando então esse corpo tomba
e a pessoa sai, ele só fica lá o corpo, não tem mais expressão de nada. Ele não se expressa mais, porque não há espírito. Mas quando eu saio do corpo, eu levo a minha alma, porque ela está atrelada ao meu espírito. Tanto é verdade que você vê essas faculdades da alma em Lucas capítulo 16, nós lemos aqui. Ele lembrou, pai Abraão, eu estou me lembrando, faculdades da alma, lembrança. Eu estou me lembrando dos meus irmãos que ficaram lá, papai, olha, manda alguém lá para avisar, para eles não virem para esse lugar de tormento. Olha só. Estou sentindo calor, sensação. Pede a Lázaro para molhar a ponta do dedo, a ponta do dedo. Não, mas o dedo dele ficou enterrado, pastor, foi na cova. Não. Pede para colocar aqui na minha língua, porque está aqui. Gente, eu falei isso aqui quinta-feira passada. A pior coisa, meu Deus do céu, é quando alguém passa dessa dimensão e ele vai lembrar que ele poderia ter entregue a sua vida para Jesus. E aqueles caras que falavam de Jesus, me perturbava, meu Deus do céu. E agora? Para a eternidade. Deus, gente, preste atenção, olhem para mim, ele não precisa provar que ele existe. Ele existe. O homem que tem que se render e crer nele. A própria natureza anuncia as obras da sua mão. Pastor, mas espera aí, isso foi criado pelo Big Bang, uma explosão. Olha, eu nunca vi uma explosão criar nada. Agora, quando há explosão, o pessoal lá da área de Israel, Síria, aquela turma, quando explode, só vejo morte e destruição. Eu nunca vi nada explodir e nascer as mais variadas flores lindas, e árvores de tons diferentes, e folhas maravilhosas, o corpo do ser... Pum. Vamos falar, o bumbum é para acabar tudo, meu irmão. Não começa nada. O próprio homem, o inferno cega o ser humano para não reconhecer que Deus existe, gente. A oportunidade nossa é aqui. Graças a Deus você abraçou, diga aleluia. Então, queridos, isso tem que gerar no nosso coração compaixão para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente possa olhar para eles e ver Jesus morreu por ele. E oportunidades Deus sempre dá a mim e a você de nós vincularmos a palavra, de fazermos alguma coisa, de orarmos, e as pessoas vão entregando a sua vida. Deu para pegar então isso aí? Então escreve aí, são os resumos interessantes. O corpo, ele entra em contato com o mundo físico, através dos 5 sentidos, é a voz. É só esse aspecto, o mundo físico se relaciona comigo por causa do meu corpo. Eu chego aqui e encosto, está quente, não toco. Nós estamos ouvindo agora, você está ouvindo o som, e isso põe tudo para dentro. O corpo, ele capta todas as coisas lá de fora e traduz e põe para dentro para ser traduzido. Essa é a interação. A alma, ela entra em contato com esse mundo do intelecto, dos sentimentos, das emoções, da vontade. E você vê, a interação é total, né? O meu próprio corpo capta coisas e manda para dentro, e a gente já traduz, conclui e tal, chega. E o meu espírito, isso aqui é interessante. Então eu sou um ser espiritual, sou nascido de novo, nova criação em espírito. Então eu entro em contato com o mundo do espírito. Eu entro em contato com a comunhão com Deus. Eu começo a ter discernimento do mundo do espírito, porque eu estou vivo. Alguém está pegando? Entende? Eu não sei se você lembra da tua vida antes de Jesus, mas depois que você entrega a tua vida para Jesus, você começa a ter uns discernimentos. Meu Deus, mas eu era um cara muito doido. Minha vida era uma desgraça mesmo, eu só fazia malefício, aquilo outro, minha vida não funcionava. Então, você começa a ter algo que pertence ao mundo do Espírito revelado. Só a igreja do Senhor tem a capacidade de enxergar isso e ver. Por isso que nós somos conscientes do combate do qual Paulo falou, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Vai falar isso para as pessoas lá fora, os caras vão rir, que esse diabo não existe, rapaz.
Porque as pessoas não têm condição de ter esse discernimento do mundo do espírito, porque não são novas criaturas. Está dando para pegar? Elas são, como está escrito em 2 Coríntios, lá no capítulo 4, elas são cegas pelo inferno. Estamos avançando, diga aleluia. Então, como eu falei, repetindo, é sempre bom. A gente aprende por repetição. O homem, então, é um ser espiritual. Eu possuo uma alma e habito num corpo. Está claro isso? Você não é o corpo. Você não é uma alma penada. Diga aleluia. Não, nós somos um ser, repita comigo, eu sou um ser espiritual. Eu tenho uma alma e habito nessa carcaça. Então, veja que coisa interessante, porque quando nós lemos lá, vamos voltar a 2 Coríntios. Glória! Agora você vai começar a entender algumas coisas. 2 Coríntios capítulo 5, 17, nós lemos lá, diz lá, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criação. Então, se eu estou em Cristo Jesus, o que se tornou novo? O que foi recriado? A minha alma? Não. O meu espírito. O meu espírito foi recriado. Pastor, quer dizer que aquele antigo Elinho não existe mais? Nunca. Nós estamos na nova, no novo. Não, mas espera aí, Deus não fez uma lanternagem? Ele não deu uma pinturinha? Ele não quebrou um galho? Não. Eu e você somos novas criação. Quando está escrito nova criação é porque é nova. Em outras palavras, eu fui recriado. Aleluia! Bom, pastor, então qual era a minha condição? Morto espiritualmente. O que é a morte espiritual? Escreve aí. É estar afastado da natureza de Deus. Eu vou te explicar, lendo lá Gênesis capítulo 2. Quando Adão e Eva comeram do fruto daquela árvore que não era para comer, Deus havia dito, vocês vão morrer. Que morte é essa que Deus está dizendo? É a morte do afastamento da natureza dele. Eles perderam, como progenitores da humanidade, eles perderam a natureza de Deus. Então qualquer ser que nascia depois, nascia afastado de Deus. Alguém está pegando? Eles perderam a natureza. No momento em que eles têm filhos, os filhos deles nascem sem a natureza de Deus. E assim toda a humanidade, até que Jesus veio. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, recriados em Cristo Jesus. Pastor, então quer dizer que agora eu sou recriado e a minha mulher também, quando meus filhos nascem, eles já são recriados? Cada um tem que tomar posse disso aí e receber por fé a obra de Jesus na cruz do Calvário. Não, pastor, eu estou garantido para o céu. Meu avô era pastor, meu tataravô era presbítero, meu outro avô era diácono, meu não sei o que, a família inteira, aleluia. Olha aí, não quero saber, nem Deus. A coisa é pessoal. Está dando para pegar, gente? Então, o que aconteceu? Uma nova criação em espírito. E aí agora dá para entender, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Quando eu e você recebemos ao Senhor, está escrito, não adianta que você não vai ver isso no espelho, não adianta que você não vai entender isso com a cabeça, eu tenho que crer. Então está escrito aí no verso número 17, que aquele que se une ao Senhor, é o nosso caso, diga aleluia. Olha só, aquele que se une ao Senhor é o quê? Com Ele, é uma alma com Ele, é um corpo com Ele. Não, é um espírito com Ele. Alguém lembra um pouquinho do Velho Testamento? De que Deus havia dado uma ordem para Moisés construir o tabernáculo porque Ele queria habitar no meio do seu povo.
Mas ele não poderia habitar no meio das pessoas, né? Ou seja, dentro das pessoas, porque elas não eram recriadas em Cristo Jesus. A obra de Jesus ainda não tinha sido feita. Mas Deus ama tanto que ele queria habitar no meio do povo. Mas teria que fazer um tabernáculo. E se você estuda um pouquinho, você sabe lá que existiam 3 partes distintas desse tabernáculo, e cada uma delas, os sacrifícios ou as coisas que se faziam em cada uma dessas áreas, é uma prefiguração falando a respeito do sacrifício que um dia Jesus faria. É muito tremendo isso aí. A ligação do Velho Testamento com a pessoa de Jesus é total, gente, total. É justamente para que nós aprendamos e nós possamos ver Jesus no Velho Testamento. Diga aleluia. Isso aí é total. Mas é interessante que a presença de Deus estava no Santíssimo, no santo lugar, no Santíssimo. Então existia o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. E existia lá um véu, não existia lá um véu? Somente o sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote, podia entrar para fazer expiação dos pecados com o sangue do animal sacrificado, que ia dar aquela cobertura ao longo daquele ano. E ele tinha que fazer de maneira própria, porque se não fizesse, caía duro. E tinha uma cordinha lá no roupão dele que esse pessoal está demorando. Já foi, -1. Puxa o corpo. Alguém lembra que alguns tocaram na arca de Deus e morreram na hora? Não podiam ter contato com Deus. Gente, para pensar. Durante milênios, o ser humano não pôde ter contato com Deus, perdeu isso. Eu e você temos. De graça, todo dia, porque Ele habita em mim. Pastor, se Ele habita em mim, eu caio duro. Você sabe por que a gente não cai duro? Porque nós temos espiritualidade viva, a natureza dele vem morar em nós. Para pensar. Então olha que interessante, né? Tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo, e a presença de Deus estava lá onde? No santíssimo. Agora eu pergunto para você, a pessoa de Deus, a natureza dele está no meu corpo, na minha alma ou no meu espírito? No espírito. Ah, pastor, eu vou abrir para ver se eu acho. Não vai achar, cara. Mas está. Vai falar para as pessoas que Deus está dentro de você, vão dizer, vou te internar, tu é maluco. O que é? Deus está em você? Eu ando com a pessoa dele dentro de mim. Que maluco é esse? Tudo é fé. Mas é verdade. Diga aleluia. Pessoa de Deus está no meu espírito. Então aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Ei, quem é e quem não é? Não tem como dividir mais. Sabe aquela química? Antigamente existia um negócio aí chamado Durepox. Alguém lembra aquele negócio? Pegava 2 bisnagas assim, misturava aquele negócio, saía uma outra composição. Alguém lembra disso ou não? Depois não tinha mais jeito de separar. É isso aí. É o milkshake, né? Pegou o chocolate, botou lá um negócio, bateu, não tem mais como separar. Não tem mais como separar você de Deus, aleluia, da natureza de Deus. Fala aí. Isso que o inferno fica desesperado. Ele fica tentando uma opção de coisa lá de fora, perturbando a gente, porque ele não pode separar, porque você é, por natureza, filho do Deus Altíssimo, e para viver para a eternidade. Eu perdi, esse cara perdeu. Porque agora eu sou de Deus. A natureza do Pai está em mim, rapaz. Não te pertenço, por isso nós fomos libertos. Alguém pagou um preço de sangue, Jesus, para resgatar. Alguém estava no cativeiro, eu e você, por natureza. Éramos filhos da ira, como diz a palavra, filhos do diabo. Essa é a maior ira do inferno. É olhar para você e para mim, porque me vê como eu sou e você também, um filho do Deus Altíssimo. Natureza de Deus. Ele vê o padrão da originalidade, de como nós éramos. Pastor, vai falando do Espírito Santo, eu quero aprender. Eu estou aprendendo, se não ouvir isso aí, isso é importante. Ora, o Espírito Santo está em mim, em você, diga aleluia. Então escreve isso aí. Originalmente, Deus criou o homem. Hoje vamos até 10h30, aleluia. Os meus queridos professores da geração lá da Cade Kids,
Amo eles demais. Deus criou o homem para que o seu espírito, ele exercesse domínio sobre a sua alma e o seu corpo. Óbvio. Quem é que manda? Você, um ser espiritual. Isso aqui é importante nós conversarmos. 1 Coríntios capítulo 9, vamos lá, mais uns 5 minutinhos. 1 Coríntios capítulo 9, no verso número 25, Paulo estava falando sobre dominar, sobre ter domínio das coisas. E ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. O atleta em tudo se domina. Alguém exerce um domínio. E se ele está falando sobre o atleta, ele está falando sobre disciplinas físicas. O corpo quer fazer 5 flexões, mas ele sabe que para ser atleta tem que fazer 50. Então ele diz para o corpo: calado, tu vai fazer, mas está doendo, calado e tal. É isso. Todo atleta profissional, queridos, ele tem que conviver com a dor e com a sua alma dizendo: eu não aguento, calado. E manda pau em cima. É verdade isso. Então ele está dizendo assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Assim como também eu não corro sem meta. Assim, também não luto desferindo golpes no ar. Então ele agora faz uma referência interessante, grifa aí na tua Bíblia. Ele diz assim: mas eu esmurro o meu corpo. Em que sentido ele está dizendo? Sou eu que domino. Eu passo pela cozinha. Isso aqui é um domínio maravilhoso, hein? Abro a geladeira. Pavê de morango. Olha aí. Aí eu digo: você não pode. E o meu corpo: mas eu quero. Você diz: você não pode, mas eu quero. Então tá, eu vou contigo. E como o pavê inteiro. Isso é o segredo. Por que vocês estão rindo? Eu não estou entendendo. Aí, gente, esse é o segredo que eu estou sendo dominado pelo apetite do meu pastor, mas é salivou. Eu estou sendo dominado pelo apetite do meu corpo, pela minha vontade de comer, não é um pedaço não, inteiro o pavê. Porque se eu como um pedaço, daqui a 2 horas volto eu na cozinha, não sei porquê. Não sabia que tinha um pavê. Alguém se lembra dessa cena que a esposa vai, faz uma sobremesa e diz assim: é para amanhã. Aí quando amanhã chega, quem foi? Quem? Tá vendo? Eu estou te falando, a gente convive com situações assim todos os dias. Pastor, mas o negócio é tão forte que quando eu vejo, eu estou lá. Pois é. Mas isso, se eu quiser exercer uma disciplina, eu preciso de um fortalecimento do meu espírito. Esse é o grande segredo da jornada cristã. Daí você vai entender, depois do que a gente for falar, de que o espírito milita contra a carne, contra o desejo, contra a concupiscência da carne, aquilo que é maligno, aquilo que ela anseia, que vai me prejudicar. Eu posso comer um pedaço da torta, agora se eu como todo dia uma torta, esse é o grande lance que muitas vezes as pessoas não entendem sobre dieta, gente. Dieta é legal, está tudo certo, mas se você não fortalecer o teu espírito, você não vence. Você vence um período, vou começar a segunda. Aí vai, faz 10 dias, depois não aguenta, porque os negócios aparecem aqui na frente, aí também dá justificativa: eu estou tenso, eu estou com muito problema. Ai meu Deus, que absurdo, eu estou passando isso, eu preciso comer pelo menos um pedaço. Quando viu comer o negócio todo, voltou a comer de novo. Essa Coca-Cola que eu não consigo, olha aí. Eu tenho pastores jovens, eu falei: olha, vocês estão fazendo 30 anos, some Coca-Cola da vida de vocês. Amém, pastor, amém, amém. Olha lá, todo dia estão tomando Coca-Cola. Viu, pastor Rafa? Olha aí, Paulinho. Caramba, Coca-Cola está dominando os cabras. E o cabra não, está só... maravilha. Não adianta. Olha aí. Até Jeová fala nessa hora, olha aí.
Pastor, então eu estou chegando à conclusão que toda aquela questão disso, aquilo, outro, e da dieta e tal. Queridos, tudo envolve disciplina. Quem é que exerce a disciplina? Eu, você, um ser espiritual. Que se nós nos fortalecermos em Deus, nós seguramos. Alguém está pegando? Ah, mas eu estou sendo vencido pelo apetite. Tem alguma coisa errada. E outra coisa pior. E quando a gente acostuma a ser dominado, a gente cai nesse hábito. E o negócio fica rodando. A pior coisa que tem é ser dominado por um hábito. E se o hábito não é bom, ele me prejudica. Alguém está pegando? Pastor, até com isso eu tenho que lutar. Ainda tem o diabo, ainda tem esse negócio do hábito. Mas você pensa, eu vou te falar, o negócio é violento, gente. Você pensa que as sugestões da nossa carne são para o nosso bem. Ah, pastor, não tem coisa melhor do que uma picanha todo dia. Olha aí. Eu vou te encontrar no CTI, não é profecia não. Porque você não se dominou, porque não pode comer todo dia. Alguém disse para não comer? Não, mas não pode ser dominado. Paulo faz uma declaração É muito bom, né? Pastor, eu preciso emagrecer, perder 10 quilos. Glória a Deus, olha aí, alguém disse. Então, vamos trabalhar esse aspecto do domínio com fortalecimento do nosso espírito. Vamos terminar lendo essa passagem. Quinta-feira que vem tem mais, a escola Atos 2. Olha aí, 1 Coríntios 6, verso 12. Todas as coisas, disse Paulo, me são lícitas. 1 Coríntios 6, 12. Interessante, são lícitas, mas não convêm. Que legal, né? São lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, grife agora, mas eu não me deixarei. Quem? Eu, Espírito. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa aqui é a grande diferença, queridos, da pessoa que não tem Deus e não tem entendimento, de não ter discernimento daquilo que é bom e ruim para a sua vida. Porque a pessoa ela fica entregue a apenas o que ela tem, os apetites da carne, as vontades que batem e precisam ser supridas, entende? Como é que o cara vive? Ele não tem verdade, não tem entendimento, então ele vive a vida mais destrutiva que possa existir em todos os ângulos. Por desconhecimento, não porque a pessoa quer, é porque ela está entregue a uma carnalidade. Ela não tem espiritualidade viva e entendimento de palavra e verdades para fortalecê-la e dizer, isso aqui não, isso não faz parte da minha vida. Não, isso aí está errado. Não, isso aqui não, isso não vai me dominar não. Que alguém diga aleluia. Esse é o segredo. Deu para pegar isso aí? Na próxima quinta-feira a gente então vai continuar falando mais aí, vou te mostrar uns slides legais. Você está aprendendo no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.